RLS, raciocínio lógico substitutivo. Pode parecer estranho para você que está começando agora, pegando esse assunto agora, mas existe um processo de interpretação de termos e de substituição de termos lógicos por termos não tão lógicos assim. Eu substituo elementos de uma frase por segmentos, por símbolos, que são na verdade as letras X, Z, parêntese, travessões. Toda essa relação lógica de interpretação de dados a gente estuda no RLS, raciocínio lógico de substituição. Os conceitos básicos para esse tipo de matéria, de disciplina não existe regra pré-estabelecida. Verdade. Não existe uma regra que o X será sempre um substantivo, o Z serão verbos, símbolos do maior que serão preposições. Não existe. Cada prova, cada certame, cada item desta prova que você vai fazer substitui, te dá um padrão específico para que você siga. Por exemplo, o substantivo nas provas da EDECAM costumam ser substituídos por X, mas ela pode dar a pinóia de mudar todo o segmento e colocar ali um C maiúsculo, um C minúsculo. As preposições, por acoplarem grupos, podem fazer parênteses para juntar essa locução. A preposição junta uma locução adverbial, uma locução adjetiva e forma um conjunto. Ela pode muito bem substituir esse conjunto pelo símbolo maior que, como ela já faz. Ela começa um segmento frasal trocando chaves, iniciando uma chave e colocando outra chave, simplesmente para começar um segmento textual. Ela pode simplesmente não colocar. Ela costuma substituir todos os elementos que estão juntos ao nome por Ys minúsculo. Artigo, adjetivo, numeral, pronome. Ela pode muito bem negar a presença de um pronome dentro de uma frase, de um artigo e colocar só o substantivo. Tudo vai depender do modelo que ela estabelecer, o que ela seguir e o que ela pedir para fazer em seguida. Resumindo tudo isso que eu falei, em uma questão de prova de RLS, você vai ter uma frase que a banca vai tirar de um texto, ela vai substituir todos esses termos gramaticais, uma preposição, um substantivo, um verbo, ela vai colocar um símbolo para substituir essas expressões, vai te dar uma frase em que tenha as mesmas classes gramaticais do que ela substituiu, só que ela vai trocar a ordem e quer que você use esse mesmo segmento, esse mesmo padrão de substituição. Por exemplo, em um substantivo ela colocou um X maiúsculo. Os substantivos nesse novo exemplo também teriam que ser X maiúsculo. Você vai compreender tudo que eu estou falando agora analisando junto comigo alguns exemplos, que está no material que você pode baixar gratuitamente aqui. A bela menina do colégio saiu da sala. Foi dada a proposição, foi criada uma representação para essa proposição, perdão. Então eu tenho aqui a bela menina do colégio. Aqui é o verbo, aqui é o sujeito do verbo. O núcleo do sujeito é X. Os substantivos na representação foram feitos através de um X. Menina X, bela, que é o adjetivo de menina, Y. Note que lá no termo eu não tenho representação para o artigo. Geralmente nas provas da EDECAM o artigo não é representado. O adjetivo nessa proposição foi representado. Você tem que ficar atento à proposição que é proposta, verificar o que ela substituiu para depois você avaliar a frase, tá bom? Do, que é preposição, foi representado por um parêntese, colégio foi representado por um X. Do colégio é o adjunto adnominal de menina, fechei, porque o adjunto acaba aqui. Saiu é o meu verbo, outra preposição, outro parêntese, sala é um X, que é um substantivo. As chaves
servem para isolar uma frase retirada de um contexto, ou seja, ela não tem representação. Você pode até dizer que ela representa as aspas, tá? No material de vocês está as aspas, material que você pode baixar aí. Ou não, tem frases que não haverá frase, mesmo assim terá uma chave. A chave representa simplesmente a frase retirada de contexto e o Y para adjetivos, X para substantivos. Tudo depende da prova. Professor, a banca pode cobrar, em vez de um X, um Z? Pode. Pode colocar um C, um A, um D, pode colocar qualquer letra. Toda prova estabelece um padrão. Você vai colocar toda a sua atenção no momento de substituição para avaliar cada elemento substituído. Tudo bem? Foi dada a proposição. Dessa proposição de substituição, eu tenho uma nova para que você represente. O espaço no material de você está vazio. Se você quiser dar um pause e tentar fazer essa substituição, eu aguardo você. É só dar pause. Voltou do pause? Agora eu vou fazer a substituição. Como é uma frase que começou agora, abri as chaves. Todo mundo acertou? Olha aí como você está aprendendo, né? Os artigos não foram representados e advogado é um substantivo, então eu começo por X. Preposições são formados por parêntese, empresa, meu substantivo. Fechei porque acabou o adjunto adnominal. Cheguei no Z, que é o verbo, artigos não são representados, espaçosa é o adjetivo do substantivo casa. O adjetivo aqui foi substituído por Y minúsculo. Então, eu tenho Y minúsculo e para casa um X. Fechei as chaves. Compreende? O padrão aqui foi seguido nessa. Toda frase que foi dado um padrão, por exemplo, os adjetivos vai ter Y. Na nova frase proposta, também vai ter um adjetivo que será representado por Y. Só não vai estar na mesma ordem. O adjetivo foi lá para o final, aqui, ó, para a penúltima posição. O adjetivo está aqui. O adjetivo ali na frase primeira está aqui no início. Você tem que ter bastante atenção e conhecimento morfológico para saber essas classes gramaticais e fazer o processo de substituição. Tudo bem? Chegamos na letra B, que você vai dar pausa daqui a pouco. Toda pessoa apaixonada, qualquer uma é louca. Toda é um pronome indefinido. Todo, nenhum, nada. Vou abrir uma chave para representação. Vou fazer aqui embaixo. Vou abrir uma chave para representação. E o Y para toda. Pessoa foi representado por X, que é o substantivo. Apaixonada é um adjetivo. Vê lá que está seguindo, ó. Y, X, Y. Y para o pronome. Pessoa, que é o substantivo X, e apaixonada, que é o adjetivo Y. As vírgulas, ali na primeira não tinha, as vírgulas foram representadas por colchete. Abri uma vírgula, abri um colchete. Caso essa vírgula tenha sido aberta e não houvesse uma outra vírgula, só se encerrasse com um ponto final, o colchete iria se encerrar apenas no final. Mas, professor, no final não tem vírgula para fechar colchete. Mas quem abre colchete tem que fechar. Abriu, vírgula, colchete. Depois eu vou fechar o colchete aqui. E não no final. Eu deixaria para fechar o colchete no final, caso não houvesse uma outra vírgula. Porque encerrou a frase, eu tive que encerrar o colchete. Então, colchete para vírgula, qualquer um pronome indefinido. E uma é um numeral. Só que esse numeral aqui foi representado por um X maiúsculo. Veja que eu já tenho aqui um numeral substantivo, eu já tenho um outro parâmetro. Aqui em cima, somente os substantivos tinham representação do X. Aqui já mudou. Eu estou vendo um numeral substantivo exercendo a função de um substantivo. Portanto, qualquer foi representado por Y e uma foi representado por X. Fechei porque veio a vírgula aqui. Fechei colchete. É o verbo representado por Z e louca, que é um adjetivo.
Note que esse Y é o adjetivo de quê? De pessoa. Ele foi para depois do verbo. Na verdade, isso aqui é um predicativo do sujeito, não é? Predicativo do sujeito. Estou dando uma olhada aqui para ver se o material está desse jeito. Está desse jeito aí. Acabou a frase com louca, fechei a chave. Esse foi o parâmetro dado para essa frase. Vou seguir aqui na nossa nova frase. Abri, faz pause aí, viu? Faça pause para você tentar fazer. Você ficar só olhando fazer não adianta não. Pausou o vídeo? Voltou do vídeo. Espero que você tenha tentado, tá bom? Mesmo que você erre, o importante aqui é você tentar, porque ela não vai pedir que você substitua lá, não é uma questão aberta, mas ela vai te dar várias formas e você vai ter que procurar aquela mais que se aproxima do padrão feito por você, beleza? Então, abri chaves aqui, policial desarmado, substantivo, adjetivo, substantivo, adjetivo, vírgula, abri colchete, ontem, que é um substantivo, também pode ser um adjunto adverbial, X, fechei colchete porque a vírgula encerrou aqui. Presenciou é um Z, foi representado por Z. Vários é um pronome indefinido. Assalto é um substantivo, né? É um substantivo. X. Pronto, acabei. Fechei colchete. O hábito começa na escola. Frase bem simples aqui na C. Eu tenho o O, que não foi representado, né? Abri chave. Hábito é um X. Z, começa é um Z. O na é a preposição. Abri parênteses, botei escola no meio, fechei chave. Não é? Bem simples. Como é que a gente faz a representação dessa? Pausa aí o vídeo. Voltou da pausa, abri. O A não teve representação, começo por médica, que é X. Da psiquiatria, da é preposição, eu tenho um X para psiquiatria. Viajou é um Z, que é um verbo. Preposição de abrir novamente, coloquei um X para avião, fechei as chaves. Certinho? O grau máximo de profissionalismo é a sua mensagem no outdoor. Essa frase é bem maior. Em frente ao shopping, continua a frase. O que é que foi representado aqui? Vou abrir a chave. Grau é um adjetivo. O grau é um substantivo, máximo é adjetivo. Então, X para grau, que é o substantivo, máximo, que é o adjetivo. De profissionalismo, abri parêntese, coloquei um X para profissionalismo. Acabou o adjunto adnominal, fechei. É um Z. Sua é um pronome, portanto Y. Mensagem é X, que é um substantivo. Num outdoor. Perceba que é a diferença da classificação. Num outdoor é um adjunto adverbial isolado, de lugar. Em frente ao shopping é outro. Ao shopping está dentro desse adjunto adverbial. Eu tenho dois. Num outdoor, adjunto adverbial de lugar, e tem um outro adjunto adverbial em frente ao shopping. Ao shopping não é um terceiro adjunto adverbial, não. Ele completa a palavra frente. Está dentro. Tudo isso aqui é um parêntese, que dentro desse parêntese vai ter outro. Então, mensagem é X. Vou abrir parêntese, porque aqui é uma preposição. Num, né, em mais um, abri. Artigos não são representados. Outdoor X. Fechei. Não é isso? Estou olhando para lá. Num outdoor, em frente ao shopping. Agora vamos fazer essa aqui. Abri parêntese para a preposição, coloquei um X para frente. Como ao shopping faz parte desse grupo, o parêntese não se fecha agora. Eu continuo, eu abro um outro parêntese dentro deste. Coloco shopping dentro e acabou a frase. Fechei primeiro parêntese, fechei segundo parêntese. Como eu tenho chave, fecho minha segunda chave. Foi te dado um parâmetro para essa frase e você vai fazer essa baseado nessa. Pausou o vídeo? Espero que sim. Não fique só olhando, tente fazer. O maior amor de mãe. Vamos aqui. Eu vou abrir as chaves. O maior amor de mãe.
Maior adjetivo, amor substantivo. Artigos não tem representação. X, maior é adjetivo. Então ele vai ser Y, tá? Y, Y maior, X amor. Abri parêntese para mãe, coloquei X. Fechei porque acabou. São é um verbo. Aquelas é um pronome. Sua é pronome, aquelas é um pronome. Combinado? É um pronome possessivo, pronome demonstrativo. Aquelas declarações. Então, Y para aquelas declarações X. Nas tem preposição abre parênteses. Ações diárias. Eu tenho X para ações diárias adjetivo. Fechei parêntese, porque aqui já é outro. Em casa e à noite. Em casa, adjunto adverbial de lugar. À noite, adjunto adverbial de tempo. São dois diferentes. Serão dois parênteses separados. XY para ações diárias. Em casa, vou abrir outro e colocar um X para a palavra casa. Vou abrir outro, essa crase aqui tem preposição. Vou abrir outro e colocar noite dentro. Fechei. Você entendeu? São três grupos separados. Um não está dentro do outro, como na frase anterior. E eu vou e fecho a minha chave. Comenta aí embaixo, não deixe de comentar, ajuda esse vídeo. Manda para todo mundo esse vídeo para que ele alcance mais pessoas. Quero ver qual foi as suas respostas nas perguntas que foram feitas. Quebrando um pouco o paradigma, essa letra E, foi te dado um conceito um pouco diferente. Ela não colocou chaves para começar uma frase, ela colocou seta para colocar que um conjunto pertence a outro. Eu vou te explicar aqui. Eu não tenho nenhuma chave. Então eu vou começar a interpretar aqui. Eu vou abrir aqui só para representar um conjunto, vou abrir colchete. Note que aqui eu tenho um artigo que não foi representado lá, só tem um X para problema. X. Essa setinha aqui apontando está dizendo que X é o núcleo e eu tenho dois elementos, dois conjuntos que pertencem a esse núcleo. A setinha para frente está apontando que dentro de um núcleo eu tenho duas unidades. Núcleo problema do Brasil, do mundo. Eu tenho X mais X. Compreendeu? Note que esse E é uma conjunção aditiva. Nós temos o sinal de mais, aditivo. Faz todo sentido a representação desse mais aqui. Já está te dando um novo parâmetro. Fechou o conjunto, porque aqui eu já tenho um novo conjunto. E sua gestão ruim. Então, eu vou colocar aqui. Eu tenho o meu primeiro conjunto, esse E está aqui, e vou colocar mais um E para adicionar um novo conjunto. Vou começar com um novo colchete. Sua gestão. Você notou que eu tenho sua gestão ruim. Sua é um pronome possessivo, gestão substantivo, ruim é adjetivo. Note que os pronomes não foram representados aqui, apenas os adjetivos. X para gestão, ruim para Y para ruim. Então eu vou começar aqui, ó. X, não pus o sua, Y. Eu tenho aqui um núcleo. Esse núcleo foi colocado dois elementos para esse grupo, pelos governantes e pelo povo. Então, para esse conjunto XY, eu tenho dois conjuntos para esse núcleo, pelos governantes e pelo povo, X. Fechei conjunto. Esse foi o paradigma dado e te deu uma frase com a mesma estrutura. Vou começar com o meu colchete. Artigos não foram representados, começo com situação, que é X. Para situação, eu tenho o elemento pobreza. Vou colocar aqui a setinha de para o núcleo situação, eu tenho somente um elemento que é pobreza. Então, somente X. Já vai abrir um novo conjunto, fechei.
mais, que é o e, eu tenho os vários desvios. Os é artigo que não teve representação, vários é pronome que não teve representação, o sua não foi representado. E eu tenho apenas a palavra desvios, eu não tenho nenhum adjetivo aqui. Então, vou colocar somente um X, né? Aqui é um novo conjunto, vou colocar desvio. Artigo não foi representado, vários. Vários não é adjetivo não, viu? É um pronome indefinido. X. Para o conjunto X, que é desvios, eu tenho dois segmentos. Dinheiro X mais de cargos outro X. X para de dinheiro e, que é o mais, de cargos outro X. Fechei conjunto. E essa foi a minha representação. Eu espero que você tenha entendido, que você tenha praticado antes de verificar as respostas. Se não tiver, faz novamente, revê essa primeira parte e responda às atividades aqui abaixo. Todas elas são questões, as duas últimas são da Banca IDECAM, questões originais, que eu vou comentar agora em vídeo. Mas, primeiro, faça essas questões. Vamos lá? Polícia encontra balas na casa de homem argentino. Classificando sintaticamente a frase, eu tenho polícia, que é o meu sujeito, encontra verbo, balas, objeto direto, na casa de homem argentino. Tudo isso aqui vai ser o meu adjunto adverbial de lugar. Você note que a expressão de homem completa casa, casa de homem argentino. Portanto, de homem não completa o verbo. Saber dessa classificação sintática é de mais importante para você saber abrir e fechar parêntese. Beleza? Vamos começar aqui a representação. Polícia X, não é verdade? Abri com chaves a minha frase. Encontra é o verbo, balas é um X. O a não foi representado, que é um artigo, mas o na, que é uma preposição, abri um parêntese. Casa é X. Não é verdade? Está dentro do adjunto adverbial de lugar. Me pergunto, eu posso fechar um parêntese aqui ou eu vou abrir um outro parêntese? Ou seja, esse parêntese único aqui é um conjunto. Ele abriu toda a expressão na casa de homem argentino. Ele abriu toda uma expressão, ok? Se eu fechasse aqui, se fosse somente na casa, como é o caso aqui, na casa, eu abriria e fecharia um parêntese. De homem argentino, se completasse o verbo, seria assim, ó. X para homem e Y para argentino, que é um adjetivo. Fecharia. Como eu não tenho dois elementos isolados, eu tenho apenas um isolamento, que é um só adjunto adverbial de lugar, onde na casa de homem argentino, eu não vou deixar em dois quadrados separados. Vou deixar apenas em um. Beleza? Então, como é que eu vou fazer aqui? X para casa, abrir outro parêntese para colocar a preposição. Esse parêntese está dentro desse. Coloco X para homem e Y para argentino. Fecho o primeiro parêntese, que é esse. Fecho o segundo parêntese e fecho a minha chave. Perceba como foi representado aqui, ó. XZ, né? XZX, abri um parêntese X e um parêntese dentro de outro, porque essa expressão está dentro dessa. E do mesmo jeito que eu fiz aqui. Ela está perguntando, mulher solteira viaja para Salvador de jumento. Mulher, eu tenho, vou abrir aqui meu espaço, eu tenho aqui a minha chave, vou colocar um X para mulher. Solteira é o meu adjetivo de mulher, né? Então vai um Y aqui. Viaja é um verbo. Para Salvador, eu sei que eu abro um parêntese, mas vamos entender o que se segue. Para Salvador de jumento. De jumento não completa Salvador. De jumento completa o verbo viajar. Viaja de quê? De jumento. Para Salvador é de lugar. Então aqui, gente, eu tenho dois adjuntos adverbiais. Esse adjunto adverbial é de lugar e esse adjunto adverbial é de modo. Modo ou meio, que foi o meio que foi utilizado, que foi de jumento.
Ou seja, aqui eu tenho duas expressões isoladas. Eu não vou abrir um parêntese dentro de outro. Eu vou abrir dois parênteses de forma isolada. Compreende isso aqui? Então vai ficar assim, ó. X mulher, Y solteira, Z o verbo. Abrir parêntese para preposição e vou colocar um X para Salvador. Encerrei o adjunto adverbial de lugar. Fechei. Vou abrir outro que é adjunto adverbial de meio. Abri um outro e jumento. Vou colocar um X. Fechei e vou fechar a minha chave. Você poderia muito bem confundir o gabarito aqui como letra B. Veja que eu separei dois conjuntos. Na verdade, eu coloquei dois conjuntos em um só. Só que se eu não souber fazer a classificação aqui, eu erro. Na verdade, o gabarito é letra A, beleza? Porque são dois elementos adverbiais diferentes. Muito boa essa questão, foi difícil. Eu estou vendo aí sua frustração. Você está brigando bastante aí comigo porque errou, você foi de B. Eu tenho noção, eu estou lendo a sua mente. Viu? Mas não brigue, entenda porque foi o gabarito letra A, tá bom? Deixa o seu comentário aí o que foi que você fez. Vamos chegar na segunda questão, ele diz o seguinte. Alguns cães farejadores. Então vamos fazer a representação aqui. Vou baixar um pouco aqui para eu usar o espaço acima. Alguns cães farejadores. Vou abrir com uma chave. Vou colocar alguns, é um pronome indefinido de cães. Então, eu começo com Y, X para cães, farejadores, Y. Perseguiram, eu vou colocar um verbo Z. Não representa artigos, rapaz. É um Z no centro. Vou abrir um parêntese e colocar centro, que é o X no meio. Fechei, fechei. Tá bem direitinho aqui, não é? Não tem nenhum problema. Aí ela pede para essa. Vamos abrir aqui uma chave. Chave, vou colocar o Y para nenhuma. Mãe vai ser um X. Abri um parêntese. Mundo X. Fechei porque acabou o adjunto nominal de mãe. Deixa é um verbo, ou não tem representação filho é um X, pródigo Y, que é o adjetivo de filho, abri um parêntese para o na e rua X. Fechei e fechei parêntese. Segunda questão eu tenho o quê? YX, ZY, não tem esse Y. Aqui também não tem esse Y, né? Porque é YX, YXZ, perdão. Aí eu tenho ZXY, X, letra C. Gabarito da segunda letra C. Vamos para a próxima, não é? Deixa seu comentário aí se está faltando alguma, se tem gabarito igual, fique à vontade. Deixa eu subir aqui essa outra questão. Vou apagar isso aqui para subir. Então eu tenho o que nessa terceira questão? A injustiça num lugar qualquer. Vamos abrir aqui a chave. Gente, ela pode ou não colocar chaves. Veja que todas elas estão com chaves e o exemplo foi utilizado uma chave. Ela simplesmente pode trocar uma chave por um colchete, por um parêntese. Você tem que estar atento a todos os parâmetros. Ela te dá uma frase e o parâmetro seguido por ela. Fique atento a isso. Ah, professor, aquelas regras eu disse para vocês, aquelas regras não são fixas, viu? Fique atento. Então, eu tenho o A, injustiça. Geralmente, os artigos não são representados e não foi. Então, eu tenho X aqui para justiça. Vírgula, pontuações. Geralmente, a vírgula vai ser um colchete. Abrir colchete. Dentro do colchete, eu tenho uma preposição. Abrir parêntese. Lugar, substantivo, qualquer adjetivo. Então, fica X para lugar, Y para qualquer que é um pronome. Fechei colchete. Não é isso? Porque eu fechei a vírgula aqui.
é um verbo, Z, uma ameaça, um artigo não é utilizado, então vai só o X para ameaça. A com o sinal grave é uma preposição. Então, sempre vou abrir aqui, preposição. Aí, eu coloco aqui, ó, vou abrir um parêntese. Parêntese, porque é preposição. Justiça é um substantivo, X, para justiça. Eu tenho uma ameaça a algo. Aqui é um complemento do nome ameaça. Em todo lugar, não completa justiça, completa o verbo ser. É em todo lugar. Só que a banca não usou esse parâmetro. Ela considerou que uma ameaça em todo lugar é tudo uma coisa só. Você está vendo? Ela já está estabelecendo um novo parâmetro aqui. Para mim, se eu fosse fazer isso aqui, eu diria de forma analítica na sintaxe. Uma ameaça à justiça seria o meu predicativo do sujeito, tá? A justiça seria um complemento nominal e em todo lugar seria um adjunto adverbial de lugar, né? Em todo lugar. Onde? Em todo lugar. Eu separaria em dois conjuntos. Só que não foi isso que a banca fez. Ela te deu um parâmetro. Olha o que ela fez, viu? Ó. Ela abriu parêntese para a crase. Tá aqui. Essa aqui é a preposição a. Justiça é um X. Veja que ela colocou um parêntese dentro de outro. Então, ela abriu mais um parêntese. Então, eu tenho esse primeiro A, que é isso aqui, justiça, que é esse X, coloquei um parêntese para em, todo, que é um pronome indefinido, um Y, e lugar, que é um X. Fechei o primeiro parêntese, fechei o segundo parêntese e fechei a minha chave. Pronto, foi esse o código dado para essa questão. Aí perguntou-se o seguinte: os vários sentimentos da humanidade, de alguns tipos, permanecem um agrado aos deuses. Meu Deus! Então eu vou verificar. Vamos começar aqui abrindo uma chave. Abrir chave, artigo não foi representado, vários é pronome, sentimento substantivo. Então eu tenho um Y aqui para vários. Sentimentos, eu tenho um X, que é um substantivo. Abri um parêntese para a humanidade. Vou colocar um X para a humanidade. Perdão. O parêntese é para o dar. X para a humanidade. Beleza? Vou fechar parêntese porque acabou o adjunto adnominal da humanidade. Para vírgulas, eu abro o colchete. Abri colchete para vírgula, vou abrir um novo parêntese para preposição. Alguns é um pronome indefinido, tipos substantivo. Ok? Fechei meu parêntese, que acabou ali, e fechei colchete, que a vírgula está aqui. Permanecem é um verbo, artigos não são representados, agrado vai ser um X, que é um substantivo, mais uma preposição, abri parêntese, e Deus é um substantivo. Fechei parêntese, fechei minha chave. Esse é o código. Vamos dar uma olhadinha aqui. YX, X, colchete, YX, fechei, ZX, letra A. Letra A, terceira questão, não é isso? Vamos conferir. YX, abrir parêntese com X, colchete. Ai, tá faltando um colchete aqui. Não é letra A, quase que eu erro, bicho. Vou para a segunda, falta um colchete aqui. Vejamos. YX, X, abrir colchete, tá igual. A diferença da letra A para a letra B é o colchete.
É letra B, perdão, viu? Letra B é o meu gabarito. Faltou Cara, um pequeno detalhe aqui, viu? Boa demais essa questão. Acertaram? Que frescura, viu, Idecan? Que frescura. Chegamos na quarta questão. Para o famoso Fábio Júnior, cantor-ator da Rede Globo de televisão. Veja que o código já tem coisas novas. A preposição para foi representada por um maior que. Então vamos abrir a chave aqui para representar a frase. Geralmente eu posso dizer que aqui são as aspas. Coloquei o símbolo do maior que por para. Então tenho para, maior que, o artigo não é representado. Veja lá que eu tenho famoso, que é um Y, que é adjetivo. Fábio Júnior. Fábio Júnior é um substantivo próprio. Mesmo composto de duas palavras, ele só tem uma representação, que é o X. Se fosse Vitor Linardi Arraes, que é o meu nome, são 3 nomes, mas tem somente uma representação por ser um substantivo composto. Tá bom? Então, maior que para, artigo não é representado, Y famoso, X Fábio Júnior. Vírgula, vamos abrir um colchete. A gente aprendeu isso para pontuações. Cantor-ator. Veja que o hífen une os dois. Cantor-ator é um substantivo composto igual a Fábio Júnior. Então, eu vou colocar um X apenas. Abrir o colchete, só vai fechar no final, né? Estava pensando onde é que ia fechar esse colchete. Como só tem uma vírgula e encerra assim com um ponto, eu deixo para fechar o colchete pelo final. Cantor-ator é o X, eu abri um parêntese, Rede Globo de televisão. Aí eu fiquei pensando, gente do céu, o que é isso? Eu vou deixar Rede Globo junto? Acredito que vá. Então, vou deixar um X. Pode perceber, tem um X aqui, né? De televisão, abri outro e botei um outro X. Não é verdade? Fechei o primeiro parêntese, fechei o segundo, fechei o colchete, fechei a chave. É isso. Veja que os mesmos elementos foram utilizados para a outra. Então, eu vou fazer aqui. Vou abrir parêntese não, chaves, maior que para o para. O O não vem, médico é adjetivo. Deilson é o substantivo. Demilson. Então, eu tenho médico, Y, infectologista, Y, acreano, Y, são 3 adjetivos. Deilson Pinheiro é um nome só, então vai de X. Vou abrir colchete para vírgula. Vou abrir parêntese para o da. Universidade Federal. Olha, Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu, Vitor, poderia considerar tudo isso um único substantivo. Como eu poderia considerar a Rede Globo de televisão um único substantivo? Mas você veja que ela não considerou. Então, eu me arrisco a quebrar as partes. Essa parte aqui é inegável que é igual, mas eu fiquei só com medo nessa aqui. Universidade é um substantivo, federal é adjetivo. Eu faria assim. X para universidade, Y para federal. Compreende? Eu fazia assim. Eu abria outro parêntese para colocar Rio de Janeiro. Agora aqui não, é um substantivo só. Eu faria X. Fechava o primeiro, esse aqui, fechava o outro, fechava colchete e fechava a chave. Aí eu iria olhar qual era aquela que mais se aproximava. Eu verificava se teria um outro parêntese para o X. Eu poderia fazer aqui no final dessa seguinte forma. Essa é a minha primeira versão. Coloquei aqui minha primeira versão. Eu deixaria igual aqui. Eu ficaria pensando somente a partir do colchete, que é a vírgula. Aí eu faria assim. Universidade Federal, que é um X. Abria um parêntese para Rio de Janeiro, o outro X. E fechava. Na verdade, tem um outro aqui. Seria assim. Teria uma outra possibilidade de eu fazer assim, ó. Universidade X, Federal Y,
abria outro, colocava um X para Rio e de janeiro Y. Seriam várias possibilidades. Eu ficaria com a primeira. Vou dar uma olhadinha aqui, ó. Y. Aqui está errada essa letra B, não é? Porque começa com 3 adjetivos. E o para. Eu tiro letra C porque não tem o para. Então já tirei letra C. Já tirei letra B porque são 3 adjetivos e não 2 e trocou a ordem. Tirei B. Vejamos a letra D. Maior que X. Eita boba. Abri colchete X. Tá igual à minha primeira versão. Eu acho que essa D tá legal. Vamos aqui. YXY, aqui tá errada, a letra E. Vamos ver a letra A. YYX. Abri colchete para vírgula. XY, certo? X. Não tem parêntese porque tem preposições. Ela viu várias. Essa também não vai. Gabarito, sim, vai ser letra B. Eu queria muito que você comentasse como você se saiu nessas 3 questões aí. Comenta mesmo, gente. Chegamos na 4ª questão. Agora aqui uma original da banca IDECAM. Nós temos o seguinte. Para Samira Bueno, diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, como foi que ela representou isso aqui? Ela representou, abriu uma chave e colocou maior que para. Samira Bueno é um nome só, X, abriu colchete para vírgula. Diretora executiva, eu tenho outro nome com o hífen ligando, que é um nome próprio, X. Preposição, abrir um parêntese, não representa artigo, eu tenho um Fórum Brasileiro. Eu posso considerar tudo isso um substantivo só, Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ou eu posso considerar de forma isolada, e foi o que ela considerou de forma isolada. Fórum é o substantivo, brasileiro Y. Aí ela abriu um outro espaço, um outro por conta do de. Segurança é um substantivo e pública é um Y, é um adjetivo. Ela fez do mesmo jeito. Fechei primeiro parêntese, fechei segundo, fechei chaves. Colchete, perdão. E depois fechei a chave. Ela fez desse jeito aqui. Usando o mesmo parâmetro, a gente vai fazer o da socióloga. Abri chave, coloquei o símbolo maior que. Artigos não entram, socióloga. Socióloga, eu acho que aqui está mais para um adjetivo de Paula. Eu colocaria Y. Só que quando eu olho, eu colocaria assim, gente, ó, Y para socióloga e Paula Poncione um X. Aí eu vou olhar os parâmetros. Eu não tenho nenhuma possibilidade dessa forma. Ó, eu só tenho X, eu só tenho XY, que isso aqui não pode ser porque Paula é um substantivo. Eu não tenho nenhuma possibilidade disso. Eu poderia muito bem pensar que ela não representou os adjetivos, mas tem adjetivo aqui. Tem adjetivo aqui, que é o Y, no caso, no último, né? Ó, todos eles têm o Y, exceto a letra E. Né? Excetuando a letra E. Eu vou fazer duas. Eu vou fazer a minha primeira versão. Pronto. Eu vou fazer não considerando socióloga. Então, eu tenho para a socióloga, vou desconsiderar a socióloga, eu estou com dúvida se está sendo representado, vou botar um X para Paula Poncione, abrir colchete para vírgula. E tenho pesquisadora, que é um substantivo, abri parêntese para o UFRJ, coloquei um X, fechei parêntese, fechei colchete, fechei. Vou deixar essa minha primeira versão. Tem essa primeira versão minha, maior que X, não, primeira não vai, não tem Y, não botei nenhum Y na minha. A única que não tem nenhum Y é essa. Não é? Então não rola. Então letra E, nenhum foi feito o meu gabarito. Né? Nenhum tem. Então eu vou fazer de uma outra forma. Eu vou abrir e vou considerar sociólogo um substantivo.
x para socióloga, na verdade é maior que é o para, x, e vou colocar outro para Paula, 2x. Vou abrir um colchete, que é para vírgula, pesquisadora substantivo, abri aqui, coloquei um x que é da UFRJ, fechei colchete e fechei chave. Veja que eu tenho a letra E como gabarito, não é? E realmente esse foi o gabarito escolhido pela banca. Você está vendo? Você tem que fazer testes e olhar qual das alternativas representa melhor o seu gabarito. Tá bom? Chegamos à quinta questão e última. Nós temos aí 2019. Ela já mudou aqui o esquema. A representação gráfica do trecho, os valores de ordem, hierarquia e a obrigação mútua. Vamos lá. Veja que aqui ela trocou todos os parâmetros. Você está vendo aqui que ela não está usando chaves para abrir nem fechar, mesmo tendo aspas, viu? Ó, tem aspas, ela não está usando esse mesmo parâmetro. Então, vou olhar o que ela usou, né? Veja, os valores de ordem, hierarquia e obrigação mútua. Aqui eu tenho um núcleo, que é formado por um artigo e um substantivo, seguido de locuções adjetivas. Valores de quê? De ordem, valores de hierarquia, valores de obrigação mútua. Essas locuções adjetivas têm núcleos substantivos, ordem, hierarquia, obrigação mútua. Ela pode usar tanto parêntese como colchete, mas aqui na representação ela usou um parêntese. Então, ela abriu com um X para valores e abriu um parêntese para representar toda essa sequência, mesmo porque só tem uma preposição. Então, X, para este X, eu quero várias locuções. Então, ele apontou com a seta. Ó, para esse X, várias locuções. A primeira locução tem um substantivo, que é um X, mais outro substantivo, X, mais, que é aqui, ó, o primeiro X é ordem, segundo X hierarquia, e o terceiro X obrigação, mais X. Só que esse último substantivo tem um adjetivo mútua, por isso que ela representou com Y, tá aqui. Fechei meu parêntese, pronto. Ela te dá uma frase bem básica e depois te dá uma frase do cão. Olha o tamanho da frase que ela deu. Bonitinha a senhora, né? Então vamos lá. Eu não sei se é colchete ou parêntese, então vou testar as duas coisas. Então vou analisar a frase primeiro. Eu tenho aqui. Baixar um pouquinho aqui. Eu tenho aqui a palavra impacto, que eu sei que é um X. Depois eu vou decidir aqui. O impacto. Note que eu tenho duas expressões que se prendem ao impacto, do nacionalismo e do comunismo. Beleza? Eu tenho duas partes que se prendem à palavra impacto. Lá em cima, ela fez aqui, ó, como eu desenhei para vocês aqui. Eu coloquei um X aqui e diz, para esse X eu tenho ordem, hierarquia e obrigação, x. Então eu vou começar do mesmo jeito. Impacto é o meu primeiro X, que tem dentro dele nacionalismo e comunismo. Então eu vou abrir um parêntese para representar nacionalismo X, comunismo X mais comunismo. Fechei meu parêntese. Eu estou fazendo assim, gente. Não sei se isso vai dar certo. Aí eu tenho o E, que é uma conjunção. Veja que o E continuou sendo um mais, como uma vírgula. Tá vendo? Ó? Para ligar de ordem à hierarquia, a vírgula foi representada por um mais. Então, se eu tenho um primeiro X que para ele tem dois conjuntos, eu tenho um outro X aqui que é amor. Aí eu vou fazer assim, mais seu amor. Aqui eu não vi pronomes, então não vou representar pronomes, vou representar só amor, que é X. Mas, aí eu vou pensar o seguinte,
X, que é o meu único substantivo aqui, inerente. Inerente é um adjetivo de amor, como mútua é para obrigação. Então, para esse X, eu coloquei um Y. Eu vou abrir parêntese aqui. Coloquei um Y para esse X. Pela novidade, pelo progresso. Duas sequências para o mesmo substantivo amor. Não é verdade? Então, se eu tenho amor inerente, eu vou ter... Jesus, não tem esse parêntese aqui não. Né? Vou tirar, vou desenhar somente o X. XY, aí eu vou dizer, para esse conjunto, eu tenho 2. Pela novidade e pelo progresso. Aí eu vou colocar aqui X, que é pela novidade, mais X pelo progresso. Fechei. Eu desenhando sem olhar a alternativa, eu fiz desse jeito, tá bom? Deixei os dois núcleos, x e y, e coloquei variáveis para ele. XX, nacionalismo e comunismo. Coloquei amor, que é um x, e inerente y. E para esse conjunto coloquei 2, novidade e progresso x mais x. Eu percebi que todos eles ou têm parênteses ou têm colchete. Então eu vou ter que analisar isso aqui. Vejamos. Eu tiro letra A porque eu não vi nenhum adjetivo para esse substantivo. Veja que nacionalismo não tem nada. Tirei Y, tirei Y. Então a letra A não é. Para a letra B, eu tenho o X, que é conjunto, e coloquei outra seta. A seta aqui foi definida para representar um conjunto, veja, um conjunto que tem partes. Beleza, o primeiro X, seta. Só que o segundo X soma-se e não é seta. Veja, a seta aponta um conjunto, um núcleo que possui um conjunto. Aqui eu tenho um núcleo que possui um conjunto. Aqui já não é um outro núcleo. Eu tirei essa seta. Vou para a letra C. Não tem adjetivo para o primeiro X, como não tem no segundo. Tirei C também. Chegamos à letra D. X, aí eu vou lá. Setinha, X mais X, beleza. Aí eu tenho apontando para um segundo conjunto. Eu não tenho um terceiro conjunto. O mais aqui é o E. Note que a soma desses elementos aqui, eu tenho X, que é impacto, conjunto do nacionalismo mais do consumismo. Beleza. Ok? Aí eu poderia até apontar. O próximo, eu não tenho nada que coloque a esse conjunto. A frase acabou aqui, ó. O impacto do nacionalismo e do consumismo. Acabou aqui. O conjunto acabou aqui. E mesmo porque eu tenho Y, X, Y. Eu não tenho um adjetivo. Ele estaria representando o seu, né? Que é amor. Será que ela vai representar uma coisa que ela não colocou aqui? Não sei. Pode ser. Então, vou tirar aqui. Pode ser. O seu pode ser o Y, né? Aí eu coloquei aqui. Aí eu tenho setinha para esses dois, X mais X. Olha, gente, esse finalzinho aqui tá ótimo. Não vou mentir. Esse finalzinho aqui eu me encanto, porque eu representaria assim a palavra seu. O problema tá só essa palavra que não aparece. Não é verdade? Não existe representação por esse X. Eu vou apagar para a gente fazer de novo aqui, só essa. Vejamos. Impacto do nacionalismo, do comunismo. Beleza. Aí eu tenho Y para seu, amor para X e inerente para Y, pela novidade e pelo progresso. Ok.
Só que quem é esse X? Não tem. Então, o problema da letra D foi justamente esse X. Na letra E, eu tenho X, que é o impacto, apontando para dois conjuntos, que é X mais X, tá certo? Mais outro conjunto, que vem aqui o E, seu, que ela não representa o seu, mas ela representa amor, que é o X inerente, que é o Y. Aí aponto para o conjunto seu amor, que é esse, eu tenho pela novidade e pelo progresso. Gabarito letra E. Muito suada também essa questão. Gostaria muito que você comentasse essa questão, que você mandasse para os seus amigos e construíssemos aqui um grupo de discussão sobre esse assunto que a IDECAN cobra tanto. Tchau, gente. Forte abraço para você. Tudo de bom.